Que bom ter você aqui no Pode Falar Sobre Isso. Um cantinho feito para a gente bater um papo sincero sobre emoções, sentimentos e todas aquelas coisinhas que moram dentro da gente. Às vezes bem quietinhas, às vezes fazendo a maior bagunça. Eu sou Bruna Landa, bibliotecária, contadora de histórias, psicanalista e agora estudante de psicologia. E hoje te convido a dar uma pausa, respirar bem fundo e abrir espaço aí dentro. Sem pressa, sem cobrança, só com leveza, verdade e quem sabe até umas boas risadas pelo caminho. Então, pode falar sobre isso? Galerinha, quanto tempo, né, gente? Peço desculpas a vocês que estão aqui me acompanhando desde o início, mas eu dei uma grande pausa para reavaliar algumas coisas em relação ao podcast, em relação à minha vida, em como é que eu quero transitar, né, e facilitar a minha experiência enquanto produtora de conteúdo. Sabe, gente, eu preciso confessar para vocês, algumas pessoas que me acompanham no Instagram do podcast, eu já falei, mas eu vou reiterar aqui nesse episódio. Eu não fiz mais nada desde o episódio 2, porque eu tinha aquela sensação de que precisava ser tudo perfeito, e aí se eu não conseguisse fazer tudo naquela ordem que eu tinha colocado, não estava bom, não era o suficiente, era melhor não fazer. Mas a premissa é essa agora. É melhor feito de um jeito que dá do que não fazer, tá? Então, a partir de agora, eu quero levar com mais leveza a produção de conteúdo, tá certo, gente? Então, mais uma vez, quem está aqui comigo tenha paciência e eu espero que vocês gostem desse episódio, já que é um episódio com uma temática que a galera do Instagram escolheu, né? Se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá no Pode Falar Sobre Isso, que lá a gente, né, conversa melhor, né? Eu posto coisas agora diariamente para a gente definir o que é os assuntos que vocês querem abordar, né? Então, a temática vida adulta apareceu, né? A escolha da maioria das pessoas e eu decidi falar sobre amizades na vida adulta. Entre o vamos marcar e o grupo do Zap que foi esquecido. Sabe aquele amigo, gente, que você só vê uma vez no ano, mas parece que nunca perdeu a conexão? Ou então aquele grupo no WhatsApp que só serve para dar parabéns de aniversário? Pois então, é esse tipo de amizade da vida adulta. É a saudade, a agenda apertada e muitos memes compartilhados. Então, já vai mandando esse episódio ali pro teu amigo que você vive falando, vamos marcar! E nunca marca nada. Quem sabe assim vocês vão sair do grupo e vão pra vida real, né? E isso eu me incluo, tá, gente? Porque eu tenho vários amigos que a gente tá na mesma situação. Vamos marcar, vamos marcar pra próxima semana, no próximo mês, e por aí vai. Gente, muda, né? Eu agora que tô fazendo faculdade, né? Tô agora tendo uma cadeira de desenvolvimento humano. E tem o desenvolvimento humano na vida adulta e na velhice. E também tem a adolescência, tem a infância, tem todas as fases da vida, né? E é muito interessante. Ontem eu saí da aula de desenvolvimento humano na adolescência. E a pergunta que o professor fez é quais são os dos maiores desafios, né, de sair da adolescência para a vida adulta. No caso do teórico que a gente estava abordando, que é o Erickson, ele coloca que a adolescência vai ali até os seus 20 anos, né? Então, assim, qual foi o período, o que foi que aconteceu nesse período que foi mais marcante? E
vendo lá os meus colegas de sala e as vivências deles, porque muitos deles são mais novos, né? Eles estão nessa adolescência ou saindo dela, então tá muito fresquinho, muito lá, né? Muito vivo na carne, na emoção. E as amizades, elas são fundamentais na adolescência. Elas traçam, às vezes, até o ideia de perfil do que você vai vivenciar na vida adulta, né? Mas o que é que muda da adolescência para a vida adulta? Eu separei alguns tópicos que são das minhas vivências, tá? Na adolescência, a amizade era em tempo integral, porque você tem tempo, né? Então, dormir na casa do amigo. No meu caso, eu não tive essas experiências, tá? De dormir na casa de amigo. Mas é muito comum nessa fase, né? Lanchar junto. Isso é uma parada que eu fazia demais. Falar horas no telefone. Sou de uma geração que não tinha WhatsApp, a gente falava por 3 segundos, porque todo mundo não tinha dinheiro, né? É, mandava SMS pela internet, porque né, era gratuito. Então, no meu caso, o meu pai tinha era o Oi Empresa. Então, ele podia fazer ligação à vontade para pessoas que tinham a mesma operadora e todo mundo na época dos meus amigos tinha a mesma operadora e a gente fazia conferência. Eu era responsável em gerenciar as conversas. O que hoje em dia eles chamam de call, eles vivem em call, que é em ligação com vários amigos. Então, isso a gente também faz, né? Ou a gente também fazia e eles continuam fazendo. Então, é interessante. É fazendo call, jogando, é fazendo call, assistindo filme, ou então só passando tempo junto. Na vida adulta, a ideia. Ó, gente, outra coisa. Eu tô gravando e se por um acaso tiver muito ruído, você me desculpe, tá? Eu tô tentando abafar o máximo possível, mas um ou outro carro vai passar, vai ser desagradável, peço desculpas desde já. Certo, mas voltando aqui, né? Já na vida adulta, a amizade é encaixe na agenda. Porque quando um pode, o outro não pode, e aí tentar conseguir. Quando é mais de um amigo no grupo, meu Deus do céu, a dificuldade da gente conseguir marcar é você tenta marcar um almoço, né? Então, assim, só consegue achar aquele horário livre daqui a 2 semanas, porque um só vai poder ir em tal dia, e aí nesse dia o outro não pode, então, e ainda o risco de cancelar é altíssimo. Também tem o famoso bora marcar, que é o símbolo da amizade da amizade adulta, né? Que ela não significa má vontade, ela significa vida corrida. Significa também que você tem, nossa, eu gosto de você. Apesar, apesar dos pesares, apesar da minha vida estar num momento difícil, de eu querer estar com você e não conseguir. Então eu digo, vamos marcar? Vamos lá? Outra coisa, eu acho que também ela traduz assim, nunca mais a gente vai se ver, ou a gente não vai se ver tão cedo. Mas saiba, eu gosto de você. E mesmo assim é bonito, né? Porque na vida adulta a gente entende que não precisa estar colado o tempo inteiro para ser amigo. Presença de qualidade não é quantidade. Só que sim, né? Dá saudade. Principalmente se é uma amizade que nasceu na infância, na adolescência, que você tinha essa vivência, né? Ali o tempo todo e que agora não tem mais. É meio que até uma espécie de luto, né? Por exemplo, vamos aqui falar sobre os tipos de amizade adulta. Tem alguns clássicos, né? Por exemplo, a da amizade, da infância, que sobreviveu. Essa pessoa, ela tem foto sua, bem novinha, sabe? Franjuda,
ou então com os alargadores bem duvidosos. Na minha época também o pessoal usava, os meninos usavam uns cordões brancos. Tem um amigo meu, Fernando, que ele usava um metido a surfista, que não surfava. Gente, umas fotos horrorosas, no Orkut. Sabe, histórias de você, horríveis, sabe, as coisas a seu respeito, assim, que era pra estar enterrado na sua trajetória, que às vezes nem você mesmo lembra. E o mais incrível, vocês podem passar um bocado de tempo sem se ver, mas quando se encontram, voltam a rir das mesmas bobeiras, das mesmas besteiras, como se tivesse visto no dia anterior. Tem outro tipo de amizade, que é a do trabalho. Olha, essa surge do olhar cúmplice durante uma reunião, que podia ter sido um e-mail, aquele momento que você está na copa, ou então situações de, poxa, eu não ia com a cara daquela pessoa, a gente não tinha nenhum tipo de convívio, mas no momento que teve uma interação, a gente teve uma conexão muito bacana. Inclusive, hoje, no meu trabalho, uma pessoa muito querida tá saindo de lá. A gente fez o bota fora dela e tudo. E no decorrer desse ano eu perdi algumas amizades no trabalho. E é incrível, gente. O processo de luto é muito, muito difícil. Que você sabe que a pessoa tá saindo porque ela tá indo fazer outras coisas, porque ela tá buscando o melhor pra ela, o que é prioridade pra ela. Mas a ausência, a falta aqui, aquela sensação de ninho vazio, de ter a sua galerinha. Não tô falando de ter uma patota, mas de você ter uma pessoa que, poxa, ela me entendia. E ela transformava uma rotina, que a rotina de trabalho, ela é puxada, ela é pesada. Ela transformava e deixava mais leve. Então, assim, você sobrevive dentro daquele sistema porque tem alguém junto ali contigo. Seja pra, nossa, no momento que você tá cansado, te falar uma coisa engraçada. Às vezes você só precisa desabafar, reclamar, e ela vai te acolhe, reclama junto contigo. Ou então, quando você tá mal, ela vai te puxar pra te deixar melhor, entendeu? Então, assim, esse tipo de amizade do trabalho é muito gostoso, porque transforma a rotina e o cotidiano em algo mais leve. Tem também outro tipo de amizade, que é a condicional. É a amizade, às vezes, da academia, da faculdade, de um curso que você faz. Ela é ótima enquanto dura aquela fase. Depois some, mas deixa boas histórias. E não é que é uma pessoa que não vale a pena, é porque é momentâneo, é sazonal. Eu tive uma experiência dessa muito, muito boa quando eu fui fazer um cursinho para um concurso que ia ter logo depois que eu saí da escola, né? Que eu terminei a terceira série. E a gente criou um grupo tão massa, assim, que até hoje eu guardo com carinho o rostinho de cada um deles. E digo mais, fazendo aqui a arte do à parte, falando de coisas aleatórias e nostálgicas, eu descobri essa semana um pendrive meu cheio de fotos antigas, antiguíssimas. E tinham vários momentos da minha vida, na escola, na faculdade, nesse curso que eu fiz. E nesse curso em específico tinha uma foto que a gente fez durante a aula com marcador de página e a gente desenhou a nossa galera e tinha o nome de todo mundo e os apelidos. Na hora que eu vi, eu lembrei do dia, eu lembrei das pessoas e fazia muito tempo que eu não pensava neles. Apesar de que alguns deles eu ainda tenho contato, bote aspas, bem aspas, gigantescas.
nas minhas redes sociais, não são todos, né? Mas assim, quando em vez eu curto uma coisa, acho engraçado um nananã. Ah, tu também foi, tu tava em tal lugar. Ah, tu comprou tal coisa. Sabe, aquela coisa bem pontual. Mas o carinho daquela imagem voltou assim como se tivesse acontecido naquele momento em que eu vi a foto. Então, assim, é uma amizade que é momentânea, mas é muito gostosinha de sentir e de vivenciá-la. Outro tipo de amizade é a adulta raiz. É a que entende quando você fala, não vou, tô cansada, tô exausta. Nem adianta. E não fica com raiva. É a amizade que manda meme em vez de reclamar da ausência. É o amor. Eu gosto de pensar assim. É o amor em uma versão prática. Porque ela entende, mesmo quando você não tá legal. Quando você não tá no momento bom. Não te cobra. Ela entende, pô, tudo bem. Não quer. Vou respeitar. E essa amizade adulta raiz pode estar relacionada com sua amizade de infância. Ela pode estar relacionada à sua amizade de trabalho. Você pode ter um amigo raiz dentro de cada uma dessas outras nomenclaturas, né? Então, normalmente são os amigos que você se sente confortável em, em estar junto. Não tem tanta aquela coisa, poxa, amigo, eu vou porque, nossa, eu tô me sentindo obrigado. Não tem essa obrigação, você não se sente obrigado. Eu acho que a pior coisa que tem uma amizade é quando você se sente forçada a fazer as coisas, né? É horrível. Também, ó, vamos lá. As amizades que mudam, porque isso acontece, né, gente? Não adianta dizer que a amizade que você tinha de infância vai ser a mesma quando você é adulto. Não é. E lembra que eu falei antes sobre o luto? Sim, o luto vem e é um luto silencioso. Vou falar das minhas experiências, tá? Durante a minha trajetória, eu tive vários lutos de amizade. E isso foi muito dolorido pra mim. Muito dolorido mesmo. Porque, assim, vamos parar pra pensar que ninguém prepara a gente. Que a amizade também acaba. E quando acaba, dói às vezes tanto quanto um relacionamento de namoro. Só que ninguém valida, né? Pô, tô triste porque fulaninho não quer mais papo comigo, ou fulaninho se afastou de mim e tá deixando muito claro que não quer. É tipo assim, ninguém te fala, meus sentimentos. Nossa, muito triste, né? Você perder uma amizade de 10 anos. Ou, nossa, muito chato, né? Aquela menina que andava contigo, aquele menino que andava contigo. Nossa, vocês eram tão amigos e agora ela não quer nem olhar na tua cara. Não tem música de sofrência pra isso. Às vezes não tem filme, não tem nada falando sobre. É só você e seu luto silencioso, olhando às vezes fotos antigas, áudios, lembrança de objetos. E geralmente não tem briga. Geralmente é realmente silencioso. E é um silêncio gritante. Só, só a vida que muda, né? Às vezes são caminhos diferentes, às vezes as pessoas vão mudando e aquela mudança que ou você está passando ou a outra pessoa está passando já não faz mais sentido pro teu amigo estar ali contigo, né? Às vezes discordâncias muito gritantes podem acarretar, né? Nesse afastamento. O que às vezes acontece muito
pequenas coisas que não são faladas, ou grandes coisas que não são faladas também. Isso vai alimentando, alimentando. Eu gosto de pensar muito que porque você ainda não se sentia à vontade o suficiente com aquela amizade. Porque uma amizade raiz, né, daquela que eu, né, enumerei, ela, ela te proporciona esse momento. É um amigo que você pode falar sobre tudo, inclusive quando, sei lá, você sente que ele vacilou contigo, ou então que, pô, naquele momento, cara, não foi legal, ou às vezes não precisa falar em atitudes, em gestos, para pedir desculpa, porque cada um tem a sua forma de demonstrar, né? Tem gente que é na fala, tem gente que é em atos de serviço, então é mais complexo quando a pessoa não fala. Eu já tive amizades em que a pessoa se, se chateou com alguma coisa e eu não sei. Eu suponho que tenha sido tal coisa. Mas quando eu chamei para conversar, a pessoa não quis. E eu tenho que respeitar, porque ela não quer resolver, ela quer se afastar. E ela fez uma escolha. Quando a pessoa faz essa escolha, tem que fazer. Quando não quer, dois não briga, né? Assim, ditado. Só que isso é muito triste para outra pessoa que não sabe o que fez ou deixou de fazer. Você fica se questionando, poxa, o que será que eu fiz? Será que eu fiz algo tão horrível a ponto da pessoa não querer nem falar comigo? Mas, em contrapartida, a gente tem que levar em consideração que o outro tem as questões dele. Às vezes não tem maturidade o suficiente para lidar com as coisas. Ou então você coloca essa pessoa num patamar de amizade que ela não coloca você nesse mesmo patamar, tá certo? Então você tem que estar todo o tempo se observando para ver se de fato não é isso, né? Então pode ser longe, assim, essa questão da conexão. Pode ser que simplesmente seja um afastamento que aconteceu. Não sei, gente. Eu sei que amizade, ela não é só presença, é aquilo que eu disse, é conexão. Pode ser de longe, pode ser uma coisa assim, muito difícil de achar, mas se é genuíno, se você realmente quer, continua existindo, não tem pra onde ir. Olha, agora vamos para outro tópico muito sensível, certo? Eu falo com propriedade, que eu acho que daria até um episódio só para ele, que são as amizades femininas e o clubismo que existe. Olha, eu vou tentar fazer um resumo, mas é muito complexo a amizade feminina, muito mesmo. Porque se tem um traço clássico de grupo de amiga, é o clubismo. Panelinha, que, nossa, às vezes parece uma sociedade secreta. Que só elas entendem as piadas internas, parece que existe um estatuto para você entrar. Ai, mas se você não gosta da fulaninha, você não pode chegar perto da fulaninha. Ah, não, 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 não. A gente odeia a fulaninha, você tem que odiar junto. Ou então, você só pode ser minha amiga. Isso são coisas bem características, principalmente da infância, da adolescência, mas que se a gente não tiver cuidado, é levado sim para a vida adulta. E isso é horrível, que a gente cresce e às vezes o clubismo só muda de lugar. O que antes era na escola, vai para a faculdade, que da faculdade agora é no trabalho, às vezes no grupo de mães, na academia. Então, assim, a amizade feminina tem esse negócio de pacto silencioso. Tipo, a gente se protege, mas também se cutuca. A gente se protege, se cutuca, mas a gente tem medo de enfrentar.
eu não vou falar de forma aberta pra você. Às vezes eu vou fazer um deboche, vai tangenciando, sabe? Porque eu não gosto de quem é muito assertivo comigo, quem vai e fala diretamente. Então, como eu não gosto de algo direto, eu vou tangenciando. Só que isso é horrível. Isso é horrível a longo prazo. E para a dificuldade que às vezes é amizade feminina. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, gente, porque amizade feminina não é apenas uma interação. Tem todo um peso social em cima disso. Eu faço muito essa análise de o quanto o machismo estrutural ele nos atrapalha para a gente ter relações saudáveis com outras mulheres, sabe? Parece que estamos todo o tempo competindo, todo o tempo, e isso é exaustivo. Então, como a gente foi ensinada a não ser, acho que eu não vou usar o termo correto, mas assim, como a gente não foi acostumada a ser combativa, a falar, porque a gente tem que ser ensinada, a gente foi ensinada para fazer o quê? Ficar calada, para aceitar as coisas, nananã. Então, utiliza-se outras ferramentas que às vezes ela não é tão legal, que é tipo, eu preciso falar que fulano fez algo que me irritou muito. Aí eu falo para uma outra amiga. A gente entende que às vezes você só precisa falar. Mas às vezes essa pessoa de quem você está falando, ela precisa escutar isso de você. Ou então dessa outra amiga que você que você tá contando essa situação, para ela poder entender o que ela tá fazendo, que talvez não seja tão bacana. Ou talvez não tenha solução. Aquilo ali é o jeito dela, a situação não vai mudar, ela vai continuar fazendo aquilo ali, e você só precisa desabafar. Então, você não tá falando, sabe? Não é um tom de, ai, eu tô fazendo fofoquinha. Não é isso. Às vezes você precisa desabafar mesmo. Pô, não gostei da atitude de fulano, achei legal e tudo. E se você falar isso diretamente pra ela, não muda, porque ela é assim. Ou então, pô, acho que valeria a pena falar pra fulana, porque essa atitude não é legal. Não faz sentido. Então, isso é uma coisa que precisa ser sentida. Mas se eu pudesse resumir em uma palavra, o que deixa tudo muito difícil, né? Porque resumir a amizade feminina, mas em certo nível tem um pouco de melindre. E esse melindre deixa a relação muito ruidosa, sabe? Muito, muito frágil. Agora tem outra coisa boa, que a gente gosta de fazer o quê? A fofoca saudável. Que fofoca saudável existe. Eu juro. Esse exemplo que eu dei de eu preciso só falar para outra pessoa de uma atitude que Beltrana fez e eu não achei legal. Porque nisso tem apoio, né? Eu preciso ser escutada, eu preciso externalizar esse meu sentimento. Então, assim, também tem meme, né? E tem também aquele olhar que fala tudo sem falar nada. Então, você às vezes conversa com a sua amiga pelo meme, né? Mas também tem as tretas. Ou, então, assim, aquele exemplo que eu dei, né? Você não pode ser amiga de fulano. Exclusividade demais. Ou então, a amiga te cobra muita atenção. Quase como se fosse um namoro. E também tem as famosas comparações. E aí que vem o desafio da vida adulta. Saber que amizade boa é aquela que te acolhe, não a que te suga. Clubismo é legal, é divertido, até a página 2, porque depois cansa. Ou se cansa. Gente, eu preparei aqui o que a gente pode chamar de manual da amizade adulta. Vê se eu tô correta. Número 1. Grupo do Zap só serve para parabéns
e correntes motivacionais, fotos e vídeos instantâneos de algum colega fazendo alguma coisa engraçada. 2, o encontro sempre é adiado porque um tá cansado, outro tem um imprevisto, o outro tá sem grana e por aí vai. Justificativa para não se encontrar é só o que tem. Terceiro, número 3, o amigo que só aparece para pedir desconto, contato de médico, receita do bolo, para saber de uma fofoca, de quem morreu, de quem casou, de quem se separou. Ele não manda uma mensagem, não manda um meme, mas se ele viu uma fofoca, no instante ele aparece no teu WhatsApp ou então em qualquer outra rede social. 4, o clássico. Tô passando aí na tua rua, posso subir? Nunca mais acontece. Porque adulto não passa na rua de ninguém de surpresa. Você não chega na casa dos outros de surpresa. Você não tem mais 12 anos para fazer isso. E aí, você se identificou com pelo menos 2 pontos aqui? Se sim, parabéns. Você oficialmente está na fase da amizade adulta. E, gente, amizade na vida adulta é isso mesmo, tá? É menos intensidade, mais maturidade. Não dá para estar presente o tempo inteiro, mas dá para estar presente de verdade quando importa. Se você tem um amigo que manda meme só porque lembrou de você e às vezes você não tem tempo de ver, e aí é uma enxurrada de meme, ou que entendeu o seu não posso, eu tô cansado, valorize, porque isso é ouro. E já aproveita e manda esse episódio para aquele amigo que você anda devendo um café, um almoço, uma visita, um churrasco. Quem sabe vocês finalmente marcam. E dessa vez de verdade, né? E digo mais. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Eu vou fazer esse fechamento aqui, dar um exemplo da minha vida. Eu tava tentando marcar um encontro com uma amiga há muito tempo. Vontade a gente tinha. A gente todo dia manda vídeo temporário uma para outra que a gente chama de café com lágrimas. Que é a gente conversando, alguma bobice e tudo. E nunca dava certo. Por quê? Porque a realidade do cotidiano dela está sendo um e o meu está totalmente diferente. Então, as nossas rotinas, para a gente se encontrar, nossa, foi muito difícil. Em contrapartida, a gente deu um jeito de buscar uma coisa em comum. E agora a gente está se vendo demais. A gente marcou uma atividade, pelo menos semanal, para fazer. E tá dando super certo. E nossa, como tá gostoso de poder vê-la com a mesma frequência que antes a gente conseguia se ver na faculdade. Nossa, a gente era o Cris e Greg, nosso apelido na faculdade. Depois a gente trabalhou junto em vários lugares. Então, assim, como é bom ter aquela pessoa na sua rotina de novo. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente consegue também, tá? A gente consegue. Não consegue com todo mundo, nem sempre. Mas eu sei que a rotina é cansada, eu sei que às vezes a gente prioriza outras coisas, porque naquele momento precisa priorizar. Mas lembre-se, ter amigos é bom demais e é fundamental para nossa saúde mental. A gente precisa se relacionar com os nossos amigos. Não não apenas virtualmente. O virtual, ele ali é um tapa-buraco, ele é um curativo ali, enquanto a rotina da vida adulta tá te impedindo. Mas não deixe ser apenas isso, porque isso interfere na experiência de viver.
E a gente merece estar com os nossos amigos, a gente merece estar presente e ser presença, tá certo? E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado tudo certo, que o áudio não tenha ficado horrível. E eu espero que vocês tenham gostado dessa forma, de um jeito, né, mais solto. Isso, gente. Obrigada por ter escutado até aqui, por ser esse serzinho de luz. A gente se encontra no próximo episódio. E até lá, cuida bem do que sente, porque pode falar sobre isso sim, sempre. Tchau, tchau.